É tão ruim quando você corrige alguém na frente de outra pessoa. A pessoa se sente humilhada. Veja que delicadeza da palavra. Se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Mas o que nós fazemos? Nós às vezes fugimos desse confronto, porque este confronto é difícil. Este confronto é difícil. A pessoa erra conosco, nós logo nos magoamos, logo nos decepcionamos e logo queremos nos afastar da pessoa. Esta é a nossa inclinação. Quando alguém erra com a gente meio que se afasta dessa pessoa. E a Bíblia está falando o contrário, se aproxima dela. Se aproxima para conversar, se aproxima para corrigir. Mas a gente se afasta. E a gente começa a fazer o quê? A gente começa a falar mal dessa pessoa pelas costas. Então alguém errou conosco, então quando encontrar um amigo, quando a gente encontrar outra pessoa, a gente já começa a partilhar. Olha, tal pessoa fez isso comigo. Tal pessoa fez aquilo outro comigo. Então a gente começa a falar mal. Preste atenção, você está falando mal de alguém. Porque ela não fez um bem, ela fez um mal. Então você começa a falar para o outro o mal que ela te fez. Sendo que em nenhum momento você chamou essa pessoa para conversar e falou para ela o mal que ela te fez. Gente, dá para entender? Que nós não podemos falar mal do irmão pelas costas. A gente tem que parar com esse costume. Esse é um grande pecado nosso. E eu podia dar outro nome, fofoca. Então a gente começa a falar mal da vida dos outros. A gente começa a fofocar. É a famosa fofoca, que é um pecado muito grave. Então veja, aquele irmão pecou contra você. Ele não pecou contra o outro. Só que quando você fala mal desse irmão para o outro, aquele outro que até gostava daquele irmão, começa também a não gostar talvez daquele irmão porque você falou mal, porque você denegriu a imagem dele. Então aquele irmão que não tem nada a ver com a história, ele começa também a não gostar de fulano. Você começou a falar mal pelas costas. Você não cumpriu a palavra. Gente, eu estou dizendo que é a palavra de Deus. É Jesus quem está pedindo isso para nós. Tem um problema com alguém? Vai conversar com essa pessoa. Vamos ser gente madura, minha gente. Para de ficar falando para os outros. Aliás, você até vai falar com os outros. Porque a Bíblia está falando isso. Mas não pode pular o estágio. Dá para entender? Então não é que você não vai falar para os outros, porque a Bíblia diz que se o irmão não te ouvir, você vai para um segundo estágio, que você vai chamar testemunhas. Outras pessoas que estão vendo aquela mesma situação. Outras pessoas que testemunham o mesmo erro. Olha, nós dois, nós três, nós quatro estamos vendo esta atitude sua. Nós viemos aqui falar com você. E se não resolver ainda, leve às autoridades. Leve a quem é superior àquela pessoa. Olha, nós já conversamos com essa pessoa e não resolve. Mas eu queria destacar hoje aqui o primeiro estágio. O primeiro estágio é conversar com a pessoa. Por exemplo, eu que sou padre, quanta gente... Eu cuido de uma paróquia. Então quantas pessoas vêm conversar com o padre de outra pessoa? Ai, padre, fulano de tal errou comigo. Ah, fulano de tal fez isso, aquilo comigo. Aí eu pergunto para a pessoa, mas e você já foi conversar com ela? Não, ainda não conversei. Então veja, ela já está no último estágio, que é falar com a autoridade, mas ela não falou com a pessoa ainda. Está errado. Porque às vezes essa pessoa e a outra já se resolveria, não precisava nem trazer para mim. Mas a gente não tem maturidade no relacionamento. E outra, a gente não obedece a palavra de Deus, então a gente fala mal. A gente fofoca.
E a gente pula etapas desnecessárias, porque muitos casos vão ser resolvidos só nesse primeiro estágio, muitos. Jesus está ensinando, Jesus está falando, coloque isso em prática na sua vida. Uai, seu app de vídeos curtos. Uai, seu app de vídeos curtos.